Graça e paz, queridos irmãos, vamos dar início aqui ao nosso culto solene ao Senhor, após a STVD. Acredito que Deus tem falado aos nossos corações. Eu gostaria de dar início a este culto com o Salmo 99, com a leitura do Salmo 99. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor reina, trema o povo, ele assenta entre os querubins, mova-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e está muito acima de todos os povos. Louvem o teu grande e terrível nome, pois ele é santo. A força do rei também ama o juízo. Tu estabeleces a equidade, tu executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai-vos o Senhor nosso Deus, e adorai em seu escabelo, pois ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre aqueles que clamam o seu nome. Eles clamaram ao Senhor, e ele os respondeu. Ele falou a eles na coluna de nuvem. Eles guardaram os seus testemunhos e as ordenanças que ele lhes deu. Tu os respondestes, ó Senhor, nosso Deus. Tu fosses um Deus que os perdoaste, embora tivesses vingado as suas invenções. Exaltai o Senhor, nosso Deus, e adorai-o no seu santo monte, pois o Senhor, nosso Deus, é santo. Um salmo de exaltação direta ao nosso Deus. Que o povo trema diante dele, aquele que se assenta entre os querubins. Irmãos, é neste ato de devoção que eu conclamo aqui e chamo os irmãos a adorarem ao nosso Deus. Que você fique de pé e que possamos entoar hinos e canções ao nosso Rei, ao nosso Deus. Boa noite, igreja. Estamos mais uma noite na presença do nosso Deus para exaltar o nome dele e entregar o nosso culto a ele. A primeira canção que nós cantaremos do Projeto Solo é Isaías 53. Fala que ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Que possamos lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez ali naquela cruz, enquanto ele sofreu, para nos entregar uma nova. Louvemos ao Senhor. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens,
que me cura, é a tua graça que sustenta a minha vida, é a graça do nosso Deus que sustenta a nossa vida. Sem ela, nós não somos nada. Louvado seja Deus. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Aleluia, glórias a Deus. A próxima canção que nós cantaremos fala que seja o bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são. É só o sangue do Senhor que pode lavar as nossas vestes. Louvemos ao Senhor. Seja bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados
ti confessamos e seguimos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, exaltado seja o nosso Deus. Pode se assentar, meus irmãos, no momento de dízimos e ofertas. Eu gostaria de ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7 e verso 8. Diz assim o texto: cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo o bom trabalho. Sabemos que o dízimo, no Novo Testamento, se trata de uma disposição do coração. Se trata de uma disposição de gratidão do crente. E se você veio preparado para estar realizando este ato de gratidão, nossa irmã Juliana estará passando e você pode assim então fazê-lo. Você que nos assiste, está distante, pode estar fazendo aí pelas plataformas digitais. Nosso banco é o Banco do Brasil, agência 6535, dígito 8, conta corrente 11509, dígito 6, favorecida Isadora Molina Fiorito, que é a nossa segunda tesoureira, do CPF 435-255-218, dígito 63. Que Deus abençoe a cada irmão. Grato ao nosso Deus. Vamos ao texto. Continuar expondo aqui o milagre do cego de nascença. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 9. E vamos, texto a texto, explorando, explicando e aplicando em nossas vidas o significado da palavra do nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 9. Paramos no 12 semana passada e hoje será do 13 ao 34. Diz assim a palavra de Deus: e eles levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era dia do sabate, quando Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então, outra vez, os fariseus também lhe perguntaram como recebera a visão. Ele lhes disse: ele pôs lama sobre os meus olhos, eu me lavei e vejo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o dia do sabate. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais milagres? E havia uma divisão entre eles.
disseram novamente ao cego: o que dizes tu a respeito dele, daquele que abriu os teus olhos? Ele disse: ele é um profeta. Mas os judeus não acreditaram a respeito dele, que ele tivesse sido cego e recebido a visão, até que chamaram os pais do que recebera a visão. E eles perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como, pois, agora ele veio? No verso 20, seus pais responderam e disseram-lhes: nós sabemos que este é nosso filho, e que ele nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os seus olhos, nós não sabemos. Ele já tem idade? Perguntai a ele, e ele falará por si mesmo. Essas palavras disseram seus pais, porque eles temiam os judeus, pois os judeus já tinham combinado que se algum homem confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Portanto, seus pais disseram: ele já tem idade? Perguntai a ele. Então chamaram novamente o homem que fora cego, e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu e disse: se é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornando a dizer-lhe: o que ele te fez? Como ele abriu os teus olhos? Então ele respondeu: eu já vos disse, e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então eles o injuriaram e disseram: tu és seu discípulo, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Verso 29. Nós sabemos que Deus falou a Moisés. Quanto a este indivíduo, nós não sabemos de onde ele é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que não sabeis de onde ele é, e ele abriu os meus olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se algum homem adora a Deus e faz sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que algum homem tivesse aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, ele nada poderia fazer. E no verso 34, responderam eles e disseram-lhe: tu nasceste inteiramente em pecados, e queres ensinar-nos e expulsar. Vamos buscar em Deus o entendimento e a sua graça, para que este culto seja gracioso aos seus olhos, para que ele receba e principalmente o seu povo seja alimentado. Oremos. Senhor Deus de amor, o seu povo se reúne na sua casa, Pai, para receber a porção do seu alimento. E precisamos disso, Senhor, para que as nossas vidas sejam transformadas, os nossos corações sejam quebrantados e contritos diante da tua presença. Deus, eu peço que o Senhor faça isso esta noite, que haja arrependimento no nosso meio, que haja conversões, que haja entendimento bíblico. E para isso, Senhor Deus, eu recorro à ação do Espírito Santo na sua igreja, para que os nossos olhos sejam iluminados, nosso entendimento seja realmente, Senhor Deus, esclarecido, e os nossos corações, em nossos corações, sejam gravadas as suas palavras. Que o Senhor nos agracie, nos abençoe mais uma vez. Que este homem seja totalmente
impulsionado e direcionado pelo Espírito Santo do Senhor, falando as suas verdades, da sua palavra, e que elas tenham o poder de nos santificar, de nos corrigir, de nos exortar. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Hoje é um dia de ceia, meus irmãos. E sendo continuidade da pregação da semana passada, e principalmente no texto, é um dia onde vamos falar um pouco sobre a incredulidade desses homens apresentados no texto. Vamos tentar aplicar essa incredulidade apresentada no texto nos dias atuais. Como os homens têm agido diante o Evangelho de Jesus Cristo, diante as ordenanças de Jesus Cristo. E vamos trazer isso para as nossas almas. E o desafio que eu deixo para cada irmão é examinar-se a si mesmo. Permitir, irmãos, que a palavra realmente te sonde, te exorte, te corrija. E que o exemplo aqui deste homem cego seja um exemplo de fé, de convicção e de firmeza para todos nós. E eu gostaria que você, com o seu conhecimento bíblico, recordasse que o povo escolhido de Deus, a nação de Israel, o Antigo Testamento, como ele relata toda essa incredulidade e dureza de coração. Por exemplo, a promessa terrestre que Deus fez ao seu povo sobre a terra prometida, Canaã, e a promessa particular da salvação através do Messias prometido, promessas essas encontradas no Antigo Testamento. Pense que diante desse povo, que recebeu promessas grandiosas, existiam corações endurecidos, corações que permaneceram incrédulos. E estamos agora diante da nova aliança, no Novo Testamento, olhando que a situação ainda não mudaram. Ainda assim encontramos corações duros como uma pedra. Tragicamente, este povo, a grande parte de Israel, ficou de fora de ambas as promessas. Apesar de viverem na terra prometida, os israelitas nunca possuíram todo esse território que Deus lhe havia prometido. Ainda hoje existem guerras, existem divisões na Palestina. Nem eles foram capazes de permanecer na terra de forma permanente, uma vez que devido à sua idolatria, devido ao pecado, devido à dureza dos seus corações, eles foram exilados, foram dispersados. E apesar de ser um remanescente, como nos dias de Esdras e Neemias, eles logo caíram sob o domínio dos gregos, sírios, romanos. Apenas algumas décadas depois da vinda de Cristo, 70 anos depois de Cristo, Jerusalém foi totalmente destruída pelos romanos. Ambos foram massacrados, expulsos de suas terras, mais uma vez, para não voltar a formar uma nação independente, novamente por quase 2000 anos. Essa desobediência de Israel trouxe consequências permanentes. Foi desencadeada pela incredulidade persistente, a mesma encontrada neste texto. Uma dureza tremenda, uma descrença que começou antes mesmo da nação entrar na terra prometida. E eu os refiro ao deserto, à peregrinação. Quanta dureza naqueles homens! Por causa da sua teimosia, da sua falta de fé, Deus impediu toda aquela geração que saiu do Egito, com exceção de Caleb e Josué, para entrarem na terra prometida.
Toda aquela geração morreu no deserto devido ao quê? Incredulidade. A desobediência de Israel foi desencadeada pela incredulidade persistente. Meus irmãos, Números 14, verso 11, observe as palavras de exortação de Deus através do seu servo Moisés. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles. Está aqui a expressão de um povo incrédulo, de um povo duro. Até quando este povo me tratará com pouco caso? O que é tratar uma pessoa com pouco caso, meu irmão? O que é tratar alguém, por exemplo, com indiferença? É indiferente. Fazer o que meu pai ou minha mãe manda eu fazer. É indiferente eu arrumar a minha cama ou lavar a louça para ajudar a minha mãe. É indiferente. Você está tratando com pouco caso. Quando diz o nosso Deus que devemos buscar santidade, que devemos seguir os seus preceitos, as suas ordenanças, será que não estamos tratando ele com pouco caso? Será que cumprir as suas leis, se submeter ao senhorio de Cristo, não é pouco caso? Da minha parte. Hebreus 3, versos 18 e 19 diz que a desobediência é o fruto da incredulidade. Veja bem. E a quem jurou? O autor de Hebreus, falando sobre esse mesmo povo, o povo do deserto. E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? A desobediência é o retrato da incredulidade do coração. Ainda Judas fala sobre este mesmo povo. No verso 5. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas, posteriormente, destruiu os que não creram. Incredulidade é sinônimo de destruição da sua alma. Incredulidade é sinônimo de inferno e perdição. Incredulidade é sinônimo de rejeitar o Evangelho. Não existe espaço para o Evangelho de Cristo e desobediência. Não existe espaço em você manter uma vida dupla entre igreja e mundo, entre mundo e igreja. Deus tem constantemente libertado o seu povo da escravidão do pecado. E isso está patente diante dos nossos olhos. Porém, os nossos corações permanecem duros, incrédulos. O Evangelho de João, irmãos, enfatiza a crença em Cristo. Também documenta a recusa de Israel em acreditar. Ao mesmo tempo que ele enfatiza a crença em Cristo, ele destaca também os descrentes, os incrédulos, suas características. E estamos diante de um dos textos. Eles realmente eram, como o Senhor caracteriza, uma geração incrédula, como diz Marcos também no capítulo 9, verso 19, uma geração incrédula. Repreendeu os judeus religiosos, o público de Cafarnaum que buscava ações milagrosas. Veja bem como o apóstolo abre a sua carta, no capítulo 1, verso 11. O início do seu relato. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A abertura, o início do seu relato, vem com essas palavras, se
creram. Ainda em João 5, verso 37 e 38, ele diz que a sua palavra precisa habitar dentro de nós para que possamos crer e não ser incrédulos. Veja comigo. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que Ele enviou. João 6,36, Jesus repreende aqueles que o buscam superficialmente. Veja, mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Irmãos, isso é uma triste realidade da igreja. A igreja permanece muitos incrédulos sentados nos bancos. Pessoas que não têm a palavra de Deus dentro do seu ser. Pessoas que permanecem desobedecendo. Não tem um sentimento sequer pela santidade, pela busca piedosa ao Senhor, pela constância. A incredulidade está tão patente, está tão presente no nosso meio como nesta época. E é triste dizer isso. É triste. Pessoas que se dizem de Deus e ao mesmo tempo são incrédulas, com seus corações duros, repito, sem uma afeição, sem um sentimento por Cristo. Muitos têm as verdades pregadas diante a sua face, mas permanecem incrédulos. Você mostra, você ensina, você discipula, você expõe o texto, você explica o texto, você aplica o texto, mas a incredulidade cega o entendimento. A triste realidade que, embora Jesus tenha feito tantos sinais diante das pessoas e permanece fazendo, mas não foram suficientes para crerem nele. Não bastou. Tal como seus antepassados no deserto, a maioria dos judeus da época de Jesus não conseguiu acreditar. Não creram. E por que não creram? Repito, porque a palavra não estava neles, e principalmente por aquilo que João, o mesmo autor, diz no capítulo 10, verso 25 ao 28. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Por quê? Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ele as conhece, e elas as seguem. Caminham nas suas pegadas. Incrível é esta cura, incrível é essa demonstração de poder do nosso Senhor Jesus Cristo. De um homem cego de nascença. Este milagre, como diz o texto, nunca visto entre eles, não foi o suficiente para amolecer os corações endurecidos dos fariseus. Meus irmãos, o que mais é necessário de explicação? O que mais é necessário que você entenda sobre Cristo para que você creia nele? Para que você o siga principalmente?
Só existe uma direção a qual Cristo está indo e não duas. É uma triste realidade. Os versículos a qual lemos aqui, do 13 ao 34, irá expor o caráter da incredulidade. O cego é a primeira pessoa conhecida por ter sido expulso da sinagoga por causa da lealdade a Cristo. Podemos dizer que foi o primeiro a ser expulso como um cristão. Sim, por defender a causa de Cristo. Os objetivos da exposição do texto vão levantar 4 características deliberadamente que emergirão desta passagem. Perdão, eu disse 4, mas são 3. Primeiro, que a incredulidade é um ato inconsciente. A pessoa nem ao menos sabe que está agindo contrariamente a Cristo. Segundo ponto, ela é intratável. E vocês vão entender o porquê eu relaciono isso. E terceiro, ela é irracional e insolente. Não tem como aplicar a razão, a lógica, diante da incredulidade. Você pergunta ao incrédulo por que você não crê, diante de um milagre, diante das provas indubitáveis, e a pessoa não tem argumentos para defender a sua incredulidade. Ela simplesmente diz: eu não creio. E o que eu destaco antes de entrarmos no texto é que a incredulidade não necessariamente precisa sair da sua boca como eu não creio. Ela sai constantemente pelos seus atos, pela sua conduta. Como você se relaciona com a igreja de Cristo. Primeiro ponto, eu quero que vocês busquem encontrar a inconsciência dessa incredulidade a partir de agora. Verso 13. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Vimos na semana passada que houve uma certa discussão entre as pessoas quanto à identidade. A identidade daquele homem. É ele, não é ele? Alguns afirmaram que era, alguns até mesmo podemos dizer que creram. Outros ainda permaneceram incrédulos. Não é ele. E assim foi levantada a questão do sabate. E o texto abre aqui dizendo que levaram aos fariseus o homem que fora cego. Incapazes de compreender a cura surpreendente do ex-cego, alguns que sabiam sobre ele trouxeram-no para os fariseus. E era natural, meus irmãos, buscar uma explicação das autoridades, principalmente as autoridades religiosas, em relação a incidentes sem precedentes. O Antigo Testamento, Levítico, também Deuteronômio, diz que todo caso difícil deveria ser levado aos sacerdotes. Devia ser levado a esses que tinham certa autoridade sobre o povo. Então estamos aqui, irmãos, diante de um caso onde não tinha explicação. Era um caso difícil para o povo, que estava causando muitas controvérsias. E eles, então, optam em trazer para os fariseus, para que eles resolvessem este caso. A narrativa seguinte mostra que os homens perversos estão longe de extrair proveito das obras de Deus. Que quanto mais são instigados por seu poder, vamos ver isso na narrativa, mais se veem constrangidos a derramar a peçonha que jaz em seu íntimo, que mora no seu coração. E você pode estar perguntando por que os fariseus, como eu disse. O evangelista faz menção de os fariseus. Não que outras seitas fossem favoráveis a Cristo, mas porque essa seita era mais zelosa
do que as demais em manter a atual condição. Condição esta de hipocrisia e sempre uma soberba cruel. Vivendo inflados com uma falsa opinião acerca da sua santidade, eles se sentiram os principais feridos pela doutrina do Evangelho. Se existe alguém que se sentiu incomodado com este milagre, estes foram os fariseus, os mais zelosos, os mais santos, os perfeitos, as pessoas de autoridade. João 3, verso 19 e verso 20, diz o motivo do ódio dos incrédulos. Por que o incrédulo, ele fica incomodado? Por que o incrédulo também busca meios para se justificar? Por que o incrédulo, ele tenta utilizar-se de todas as armas para defender a sua incredulidade? Por causa disso. Olha isso. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo. Mas os homens amaram o quê? As trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. E no verso 20, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Por que eu tenho um ódio? Por que eu caio em uma indiferença, como vimos no texto de Números? Pouco caso. Por que nos afastamos da luz? Porque a luz revela o que existe de mal, o que existe de trevas no nosso coração. E qual é a reação de um incrédulo? Odiar, criar repulsa, criar indiferença, tentar anular aquele fato sobre a sua vida. Isto é a atitude de um incrédulo. E a quem eles estavam levando esses homens? Digamos que aos pais dos incrédulos, os principais representantes da incredulidade, os fariseus. E no verso 14, destaca aqui o evangelista, era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. A tradição dos judeus dizia que amassar uma simples farinha para fazer um pão no dia de sábado era um ato de incredulidade. Era uma desobediência. Jesus estava ali amassando, misturando a terra, e por isso ele estaria sujeito ao julgamento dos fariseus. E perceba que Jesus Cristo intencionalmente escolheu o dia do sábado com o intuito de propiciar aos judeus um motivo de escândalo. Ele poderia ter feito essa cura na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no domingo. Mas ele foi no sábado. O caminho, o trajeto, as pessoas que estavam ao redor, tudo convergia para que se houvesse escândalo. Ele já havia descoberto no caso do paralítico que esta obra era passível de calúnia. E foi justamente isso que aconteceu no tanque de Betesda. Era sábado também. Então percebam que nos evangelhos Jesus fazia questão de realizar alguns milagres no sábado, com a intenção sim de causar um escândalo nesses incrédulos. Veja, irmãos, porque ele não evita o escândalo, o que facilmente poderia ter feito, como eu disse, na segunda, na terça, na quarta, senão porque o escândalo malignamente promovido pelos homens tenderia a engrandecer o poder de Deus.
sabia que este ato, realizando as obras que o Pai ordenou, traria glória para o nome de Deus, engrandeceria o nome de Deus. O dia de sábado serve como uma ponte, então, para incitá-los, para inquirir mais solicitadamente sobre toda a questão e todo o sistema de religiosidade, hipocrisia, dureza, incredulidade. Então percebam que Jesus Cristo não media esforços para confrontar. E eu não gosto de ser confrontado. Quem não gosta de ser confrontado, irmãos, diante do texto? Quem não gosta que o sábado seja afligido? Talvez o seu sábado seja a sua condição de incredulidade. E Jesus escolheu justamente este dia para mexer na ferida. Por este exemplo, somos instruídos, como seguidores de Cristo, que é inevitável suscitarmos a ira dos inimigos do Evangelho. Se é que você vive o Evangelho. Se a luz que expõe as trevas realmente habita em você. Não existe outro efeito, e o texto é claro. Se a luz está dentro de nós, quer passamos aonde quer que seja, esta luz irá expor as obras das trevas. Existem duas situações para ver se você é um crente genuíno: colocar você no meio dos ímpios. Ou você vai ser contaminado por eles, que é sinal de que não existe luz dentro de você, ou essas pessoas vão te odiar, não vão querer estar perto de você. Não existe outra situação, irmãos. A luz dissipa as trevas, expõe as obras infrutíferas das trevas. Se você é luz, isso tem um efeito na sociedade. Agora, se você é um incrédulo, você se amolda ao mundo. A luz não está em você. Aqueles que insistem em efetuar um compromisso entre mundo e Cristo, ao ponto de condenar toda exposição de suas incredulidades, são extremamente dementes, visto que Cristo, ao contrário, consciente e deliberadamente expõe suas obras. Olha a diferença. Olha para o texto a conduta de Cristo. Olha para o texto qual tem que ser a conduta de um cristão. Um cristão não tem que ter medo de expor as obras das trevas. Um cristão tem que defender as verdades do Evangelho. Doa a quem doer, seja seu pai, seja sua mãe. Verso 15. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. As pessoas já tinham ouvido essa confissão dos próprios lábios do cego. O cego já tinha falado isso. Ele já tinha explicado como ocorrera. Estava aqui de novo, explicando para os fariseus. E agora os fariseus também se tornam testemunhas dela. Veja, os quais poderiam ter objetado que um boato tinha infundadamente circulado por entre eles. E o que era melhor? Que tinham crido sem qualquer fundamento. Mas saiba de uma coisa, meu irmão. A partir do momento que o milagre de Cristo, alguém que é luz, é colocado diante de você, e este fato, este milagre,
não quebra o seu coração e não expõe as suas obras, trazendo você uma aproximação de Cristo. É algo grave e algo que será usado no juízo contra a sua pessoa. Era melhor que eles acreditassem em um boato. Foi aí. Eles seriam então desinformados. Mas não. O milagre estava diante deles. Levaram a obra de Cristo diante dos fariseus. Está aqui o meu cartão de visita. Em primeiro lugar, deixando de fora a questão quanto ao fato, eles polemizam somente sobre a lei que envolve o caso. E aqui começa um ato de incredulidade. Porquanto não negam que Cristo restaurou a vista ao cego, porém descobrem um delito na circunstância do tempo em que ele foi realizado, e asseveram que não poderia ser uma obra de Deus, porquanto violava o sábado. Eles não estavam preocupados se aquele homem estava vendo. Eles não estavam preocupados com o milagre em si, quem ele era e quem ele tornou-se. Eles estavam preocupados com o sábado. Eles estavam arrumando subterfúgios para poder desviar o foco do milagre e respaldar, encontrar embasamento e justificativas para a sua incredulidade. Cuidado com isso. Cuidado. Porque quando confrontado, quando a luz de Cristo ilumina as nossas trevas, existem duas situações também. A de você reconhecer a sua miserabilidade, a sua pecaminosidade, o seu erro, o quanto você é falível, o quanto você é incrédulo, ou, mas eu fiz isso por causa dele, eu fiz isso devido a este fato. Não, sabe, irmãos, começa a desviar para você sair de cena. É isso que acontece com o incrédulo, que rejeita a luz. Porque um coração contrito, um coração quebrantado, quando recebe essa luz, por mais que exista incredulidade e erros no seu coração, ele se submete. Ele reconhece que está errado. Ele retorna, ele busca, ele recomeça, ele reinicia. E não trata com pouco caso. Uma realidade magnífica diante deles não era o bastante. O milagre de Jesus não era o bastante. Em uma tentativa de mudança de foco, direcionados pela dureza de coração, eles desviam o olhar do milagre e focalizam nos meios, principalmente aquilo que poderia ser utilizado como argumento de refutação. O sábado. Mas o homem era cego de nascença. Olha só, ele era um homem, era um traste diante da sociedade. Jesus transformou a vida dele. Mas foi pela igreja, foi por causa de fulano. Desvia. Não observa e não contempla a obra de Cristo. Saiba, meu irmão, que a igreja está se movimentando. A igreja tem realizado milagres atrás de milagres. Deus tem abençoado essa igreja de tal forma que somente aqueles que estão presentes e constantes podem ver. Aqueles que realmente creem em Jesus Cristo podem observar. Porém, se eu tratar a igreja com pouco caso, com indiferença, com incredulidade, eu estou rejeitando os milagres de Cristo. Porque hoje, acredito eu, que Cristo ele age fortemente pela sua igreja. Não mais tão somente por indivíduos isolados, mas pela sua igreja.
comprada e remida pelo seu sangue. Vamos falar um pouco sobre isso na hora da ceia. Verso 16. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Como é possível que um homem pecador faça essas coisas? A pergunta aqui apresentada no texto. A palavra pecador aqui é empregada, como em muitas outras passagens, para denotar uma pessoa de conduta imoral e alguém que despreza a Deus. Isto é, vosso mestre é um homem de vida ímpia e pervertida. É isso que eles estavam falando. Devido à violação do sábado, eles estavam concluindo que Jesus era uma pessoa imoral, pelo sentido da palavra empregada no original. Eles estavam falando que Jesus era um ímpio por ter curado no sábado. O mesmo emprego da palavra se encontra em Marcos capítulo 2, verso 16. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores, pessoas imorais e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Seres vis. Meus irmãos, eles eram cegos pelo próprio sistema de justiça própria. Óbvio para este primeiro grupo de fariseus que Jesus não poderia ser de Deus. Aqueles que são de Deus estão fundamentados em guardar o sábado. Jesus não respeitou as normas de sábado. Ele, portanto, não poderia ser de Deus. Mas outros ainda estavam convencidos deste fato. Então, houve ali uma divisão, como diz o texto. Um milagre que servirá como justiça. A justa vingança divina para os judeus, que desprezavam tantos milagres de Jesus, estavam assim sendo arrastados para Satanás. Pois deviam ter tirado proveito dos milagres de Cristo para oferecerem a Deus um culto puro. Deveriam ter sido encaminhados ao próprio Messias, a qual era o fim da lei, porque tudo estava se cumprindo em Cristo. Mas não. Eles negaram esses fatos. Negam os milagres. Negam o agir de Deus. Negam aquilo que é de Deus. Meu irmão, você não precisa defender o sábado. Você pode simplesmente tratar as coisas de Deus com indiferença. Você pode simplesmente fazer pouco caso com as coisas de Deus para demonstrar a sua incredulidade. Mas saiba que a incredulidade te arrasta para os braços de Satanás. Cada vez mais. Um milagre que servirá de justiça. E justiça essa divina. Tanta indiferença e recusa estão seladas na rejeição. Os que se recusam a reconhecer Deus em suas obras, fazem tal recusa não só através da indiferença, mas através de desdém malicioso. E não merecem que Deus os entregue às ilusões de Satanás? Não merecem então que Deus entregue eles nos braços de Satanás? Meu irmão, pense comigo, em nome de Jesus, tenha os seus olhos abertos pelo Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, quando conversa com Pedro: Pedro, tu me amas? E ele diz: tu sabes, Senhor. Nunca se esqueça qual foi a réplica de Jesus: então apacenta as minhas ovelhas. Quem é a ovelha de Cristo, a não ser a sua igreja? Então, se você ama Jesus, você ama as coisas,
Você ama o milagre dele. Qual é o maior milagre de Jesus no nosso tempo, a não ser a sua igreja? Mas eu trato a minha igreja como se ela não existisse. Eu trato a minha igreja como se ela se fosse um lixo. Saiba que se sua igreja é de Cristo, você está rejeitando a Ele, ao que Ele comprou com o seu sangue. Apacenta as minhas ovelhas. A sua conduta com a sua igreja representa a sua incredulidade, representa a sua insensibilidade com a condição espiritual do irmão que está ao seu lado. Não quero ir para a igreja, não tenho vontade de ir para a igreja. O que você está dizendo? Eu não estou nem aí para aqueles irmãos. Vamos mais além? Eu não estou nem aí por quem Cristo morreu. Vamos mais além? Eu não estou nem aí para a igreja de Cristo que será salva no dia do juízo final. Mas eu não sinto vontade de ir para a igreja. Vai orar e vai clamar ao Senhor para que Ele te conceda arrependimento, para que Ele tire essa incredulidade do seu coração. Será que a atitude desses homens é apresentada ainda hoje? Como resultado, houve uma divisão entre eles. Eles se perguntavam, contrariando o raciocínio do primeiro grupo com o pensamento próprio: somente aqueles que são de Deus podem abrir os olhos dos cegos. Jesus abriu os olhos dos cegos. Jesus, portanto, é de Deus, assim como os profetas. Essa é a conclusão que um grupo, em oposição ao outro, enxergou o milagre. A divisão originou-se da obstinada malícia daqueles que não nutriam disposição para ir a Deus. Ou seja, eles não eram fiéis. Eles não tinham fé. E vejam que isso é um ponto importantíssimo. Nem toda divisão causada na igreja, ela é prejudicial. Todos os que não cultivam obediência à verdade, causam cisma na igreja. Vai repreender, irmão, exortar uma pessoa que não tem compromisso com Cristo, que não zela pela santidade, e observe qual vai ser a resposta dela. Vai à igreja disciplinar essa pessoa para você ver a reação que ela vai ter. Devido ao quê? Incredulidade. Contudo, é preferível que os homens difiram entre si do que todos, em um só consentimento, abracem o pecado, abracem a incredulidade e vão caminhando a passos largos para o inferno. Ou seja, é preferível que haja divisão para que se revele as obras das trevas, do que todos juntos abraçarem o pecado e morrerem destituídos da glória de Deus. O pastor Paulo falou isso, sabia? Sabia? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 19. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quem é da luz e quem é das trevas. Viram, irmãos, como a incredulidade é um ato inconsciente da pessoa aqui no texto? Segundo ponto, a incredulidade é intratável. E eu vou te dizer. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, no verso 17: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Que Jesus tinha realizado o milagre foi incontestável. Foi literalmente olhando os fariseus nos olhos
que ele confirmou isso. Estava ali o homem, olho no olho, aquele que era cego, estava com seus olhos desse tamanho, aberto, olhando no olho do fariseu. Ou seja, o milagre era incontestável. Não tinha como se falar que ele era cego. Por exemplo, quanto você tem aqui? 2. Ele falava. É incontestável. Mas, obstinadamente, indispostos a aceitar as evidências, no entanto, permaneceram deliberadamente. Olha só essa palavra. Deliberadamente, eles querem recusar. É por livre e espontânea vontade. Eles não eram convencidos desta verdade. Eles eram como aqueles a quem Deus descreveu, homens infiéis, em Deuteronômio 32, verso 20. Vai passar aqui. E assim, quando vemos os perversos empenhando tudo o que podem para esmagar a verdade de Deus, não temos motivos para temer, nem de ficar excessivamente ansiosos com o resultado. Pois tudo o que podem granjear com isso, será fazer com que a sua luz brilhe com maior esplendor. Isso aqueles que se opõem, aqueles que geram ódio diante dos milagres de Jesus. Meus irmãos, saiba que a sua desobediência só está servindo de contraste para aquele que obedece. A sua falta de fé só serve de contraste para aquele que tem fé. E no dia do juízo, poderá tu ser usado como um vaso para ser despejado a ira de Deus, para que os atributos gloriosos de Deus sejam magnificados, exaltados e reconhecidos por todos. O que eu digo? Continue com a sua incredulidade. Continue a se lambuzar no pecado. Continue, irmão. Continue a rejeitar e a ser um incrédulo. Continue. Porque os decretos de Deus não serão alterados devido à sua incredulidade. A igreja de Cristo já foi comprada e será sim santificada, independentemente da sua atitude egoísta. Não tem o que fazer. Ou você se rende a essa obra gloriosa da cruz, ou você permanece na lama, comendo restos. Escolha logo qual lado você quer seguir. Escolha logo qual é o estilo de vida que você quer. O estilo de vida de um ímpio, ou de uma pessoa que levanta, acorda, toma banho, come e glorifica o nome de Deus. Não existe espaço para dois tipos de vida. Não existe espaço para nem mesmo dúvida. A situação é clara. O milagre estava diante deles. O milagre está diante de nós. Ou você crê, ou você não crê. Assim, quando vemos esses perversos empenhando tudo que podem para esmagar a verdade de Deus, eles só estão, na verdade, exaltando o nome de Deus. O que dizem sobre ele? Pergunto. Ao pedirem ao cego sua opinião, agem assim, não porque desejassem estabelecer a verdade com o testemunho dele, não. Ou que visse algum valor nele, não. Mas porque esperam que o homem, trêmulo de medo, respondesse de acordo com o desejo deles. Veja, não é qualquer situação que está acontecendo aqui. Você se apresentar no sinédrio diante das autoridades é como você ser indiciado, ir para a delegacia. Ser expulso de uma sinagoga não representa qualquer coisa, representa segregação social. Comprar alimentos, sendo um expulso, um excomungado, naquela época, era algo muito difícil. Conseguir fazer seus negócios, comprar um terreno, trocar um animal, sendo um excomungado para um povo monoteísta,
era algo muito grave. E o cego entendia essa situação. E ele estava ali diante dos fariseus, pensando em tudo isso. E os fariseus utilizando da sua autoridade, do seu poder, para que ele negasse. Para que ele fosse um instrumento de acusação a Cristo. Então, neste aspecto, o Senhor os desaponta. Por quê? Pois quando o pobre homem está diante dessas autoridades, correndo todos esses riscos sociais, financeiros, sua família, talvez seus filhos, não sei, ele desconsidera todas as ameaças. Ele ousadamente afirma que Cristo é profeta. Devemos com razão atribuir isso à graça de Deus, de modo que tal ousadia venha a ser outro milagre. Então vejam a coragem que esse homem teve, e isso é uma das características da fé genuína, da fé aprovada por Deus. Essa é a mesma ousadia e coragem que teve Sadraque, Mesaque e Abednego, que eu vou fazer questão de ler para os irmãos. Em Daniel capítulo 3, do verso 14 ao 18. Olha só, se não se assemelha à coragem, à ousadia que esse homem teve. Nabucodonosor lhes disse, após erguer a sua estátua e decretar que todos se curvassem diante daquela estátua. Nabucodonosor lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. É a segregação e os riscos que o cego estava passando. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Olha a resposta. Olha a resposta. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, autoridade, tinha poder. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Ousadia, coragem. Sabe a idade média desses meninos? Jovens de 15, talvez 16 anos. Jovens. Eu sou muito novo para a fé. O mundo está apresentando um monte de coisa para mim. Você só prova se você tem a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego ou não. Não tem meio termo. Se ele me lançar na fornalha, esse Deus que eu sirvo e presto culto pode me salvar. Mas se ele também não me livrar, mesmo assim, eu não adorarei ao seu Deus. Eles estavam inseridos nas trevas, na Babilônia ou não? Quais eram as influências que eles sofriam? Eles eram afetados? Olha a conduta de fé. A mesma conduta que este homem fala. O que vocês dizem a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta.
Meus irmãos, os judeus, então, no verso 18, não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então o relato agora do próprio cego não era mais suficiente. Eles precisavam de mais provas, talvez mais medidas, para poder respaldar a sua incredulidade. Olha como o incrédulo desvira o foco. Olha como o incrédulo, você pode esfregar na cara dele a verdade, ele não vai acreditar. É intratável, é por isso que é intratável. Ele não crê. Você pode esfregar a Bíblia na cara dele. Você pode passar um ano inteiro. Se ele é um incrédulo, ele não vai crer. Meus irmãos, Deus me ensinou muitas coisas nesta igreja. Estamos fazendo neste mês 1 ano de igreja. E uma das coisas que Deus me ensinou é: discipula aqueles que negam a si mesmo. Antes, o que acontecia na minha conduta, na minha boa vontade, discipulava todo mundo. Qualquer um que chegava, vamos aprender Bíblia. Vamos lá. E eu vi muita frustração diante desses ensinos. Não adianta esfregar a verdade na cara de quem não crê. Não é porque você está numa igreja que você crê. Não é porque você está sentado aí que você crê. É a sua disposição, a sua ousadia, a sua luz que Deus colocou aí dentro de você. É como você reage diante de uma sociedade corrompida. É isso que diz se realmente você crê. A busca pela santidade, a busca pelas perfeições de Deus. E não a indiferença. E não deixa para lá, depois eu vejo. Verso 18, os judeus não acreditaram então que ele fora o cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. O evangelista nos conta que eles não criam. Se pedir a razão deles, não pode haver dúvida de que sua cegueira era voluntária. Eles não queriam acreditar. E vocês vão observar no texto, como já lido, que mesmo com os pais relatando, eles não creram. Meus irmãos, a obra de Deus tinha sido posta ante seus olhos. Ou depois de se convencerem plenamente, o que os impede de crer no que já sabiam? Senão que a malícia interior do seu coração conserva os seus olhos fechados. Fechados. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e verso 4. Isso é algo que acontece semelhantemente ao Evangelho. Olha só. Mas se o nosso Evangelho está encoberto, obscuro, sem compreensão, para os que estão perecendo, é que está encoberto. Está encoberto para aqueles que estão perecendo. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que é o Evangelho da glória de Cristo? Que é a imagem de Deus. É a expressão exata do seu Filho. O Evangelho a qual estamos lendo é a expressão de Jesus Cristo. O milagre que contém ensinamentos para mim e para você. Se eu rejeito, se eu não quero saber do Evangelho que fala de santidade, que tipo de crença que eu tenho? Que tipo de crença que eu tenho? Um Evangelho que diz que ele morreu pela sua igreja, que tipo de Evangelho que eu creio? Apesar das evidências e testemunhos claros, é inequívoco do homem os judeus não acreditarem nele. Como aqueles no verso 9 que estavam dizendo, não, mas ele é como ele. Os judeus decidiram que talvez este foi apenas um caso de identidade equivocada. Chame os pais deles para confirmar. Estavam caindo no mesmo caso do verso 9.
Não é, não, não é, não é. Incredulidade é tamanha. É tão difícil crer no milagre de Deus. É tão difícil crer, olhar para o lado e saber que pode existir e existe pessoas aqui sentadas que são remidas, salvas por Jesus Cristo. Basta você olhar para a conduta dela. Não olhar, estou julgando, não, mas conforme a palavra rege. Qual que é o crivo? O nosso crivo é a palavra de Deus. Se você não anda conforme a palavra de Deus, muita coisa diz sobre você. Você está me julgando? Não, a palavra de Deus está te julgando. A palavra de Deus está estabelecendo uma régua sobre a sua vida, sobre a minha vida. Ela é a régua. E eu posso sim replicar o que ela diz, como estou fazendo aqui. Posso sim. E você também pode. Então é difícil você olhar para o lado e enxergar o milagre de Deus. É difícil você amar a pessoa que ora por você nas sextas-feiras, durante a semana, nos finais de semana. O quanto você tem gasto de horas de oração pela sua igreja? Eu não estou pedindo dízimo, não, irmãos. Estou pedindo oração. Se você não frequenta, será que você ora? Será que você está preocupado com aquilo que Cristo comprou? Ou você acha que essa igreja não é de Cristo? Uma igreja com 6, 10 membros, não sei, em pandemia, porque eu via muito bem quem estava acompanhando aqui, estar sendo sustentada pela graça de Deus. Essa igreja, se não fosse de Deus, estava com suas portas fechadas, está completando o seu primeiro aniversário. Será que essa igreja é de Deus? Pergunta aí para os que controlam as finanças, pergunta aí para quem está frequentando lá o Jardim Planalto, o que eles estão ouvindo, o que eles estão compartilhando, o que Deus tem feito no meio deles, a esperança que está sendo renovada. Pergunta se não existe milagre no nosso meio, ou um milagre para você só um cego não vê. Tem um monte de cego lá espiritualmente que está começando a ver. Será que eu me preocupo com a minha igreja? Será que eu me preocupo com a igreja de Cristo? Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Estamos aqui para celebrar este ato. Será que a minha conduta e a minha vida representa isso aqui? Discernir o corpo de Cristo é justamente isso que eu estou falando para vocês. É justamente isso. Igreja representa comunhão. E é por isso que não existe culto online. É por isso que não existe culto online. Eu posso compartilhar a mensagem. Você está aí, irmão, ouvindo a mensagem, mas você não está cultuando a Deus, não. Esteja certo disso. Culto é aqui, ó. Ceia é aqui. Aqui. Contato. Irmão. Um ajudando o outro. Um suportando o outro. Um exortando o outro. Voltando ao texto. 19. Então perguntaram: este é o seu filho? O qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Pergunta aos pais. Este é o vosso filho? Não conseguindo êxito na primeira tentativa, na indagação ao cego, eles lançam mão de outra. Não formulam meramente uma única pergunta. Observe, eles fazem duas perguntas. Mas astutamente formulam mais perguntas, e perguntas, digamos que bem fechadas, com vistas a impedir uma resposta. Nós dizemos isso, os vendedores. Quem já trabalhou com vendas aqui? A Ju? Digamos que isso é as perguntas fechadas. Um vendedor pode perceber, ele nunca vai chegar em você e te deixar uma pergunta aberta com várias possibilidades. Ele vai te forçar a dar uma resposta de sim ou não, quero comprar ou não. Ele vai fechando. Aí você fala: não, porque tem outra coisa. Aí ele já vai dar outra sugestão ou fazer outra pergunta fechada. E ele vai te conduzindo para um caminho sem volta. Que você deixar lá 200, 300 reais. Isso é tudo estratégia maliciosa. O que está acontecendo aqui? Olha a pergunta. Este é o seu filho, ao qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Vejam isso. A resposta dos pais.
verso 20 e verso 21. Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu certo. Mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Vamos ver isso. Perguntem a ele. Que idade ele tem. Falará por si mesmo. Sabemos que este é o nosso filho e que ele nasceu certo. Aqui, irmãos, dá-se e se segue que ele não vê naturalmente, mas que os seus olhos tinham sido miraculosamente abertos. Ou seja, estão os pais aqui ratificando, confirmando o milagre, ajudando mais brasa na cabeça desses fariseus. E continua. Eles, porém, ignoraram este último ponto, não o declarando. Eles não declararam o milagre. Eles apenas falaram: sabemos que é nosso filho e que nasceu certo. Eles poderiam ter complementado: e ele está vendo agora. Mas não. Eles optam por uma posição de silêncio, de neutralidade, colocando ali diante de nós, diante daqueles homens, revelando a sua ingratidão. Mas ainda que prudentemente evitem o perigo e prosseguem em cima do muro, digamos assim, testificando indiretamente sobre Cristo pela boca de seu filho. Querendo ou não, eles estão confirmando. Eles estão dando embasamento de que aquele homem era cego de nascença. E de alguma forma eles estavam ali. Então não era mais aqui uma questão de erro de identidade. Não é. Não, aqui já caiu por terra. É ele. Porém, a fala dos pais é uma posição de medo. É uma posição de ficar em cima do muro. Entendemos? Já expliquei o que significa ser expulso da sinagoga. E os pais agora entram nesse risco. Porém, veja a diferença da atitude do filho e veja a diferença da atitude dos pais. Testificando indiretamente sobre Cristo pela boca de seu filho. Contudo, tal atitude não impede o Espírito Santo de condenar sua covardia pelos lábios do evangelista, porquanto deixaram de cumprir seu dever pessoal. Se você é um filho de Deus, se você tem fé, o seu dever é testemunhar os milagres de Cristo. É seu dever. Então eles acabam caindo no mesmo pacote do que os fariseus. Verso 22 explica por que eles deram essa resposta. Olha só, seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus. Pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Ou seja, existia uma certa pressão, existia uma certa força ali de argumentos e condicionantes se eles declarassem que aquele milagre era feito por Cristo. Existia medo lá em Sadraque, Mesaque e Abednego? Porém, qual foi a atitude deles? Por isso que eu digo, meu irmão, presta atenção aqui. Crente verdadeiro se posiciona. Crente verdadeiro não fica com medo de divisãozinha, seja no lar, seja onde for. Ele defende aquilo que Cristo entregou para ele. Ele não teme a morte, ele não teme nada. O que daria força para Paulo enfrentar todos os judeus? O que daria forças para todos esses homens da fé que você conhece, que morreram por isso? A não ser o seu posicionamento, a sua convicção de que em Cristo eles eram mais do que vencedores. É isso. E eu estou observando, o texto nos permite dizer isso, que os pais deles foram omissos. Cederam à pressão, ficaram com medo. Você tem medo? Você tem medo das doutrinas da graça? Quem te entregou isso? Foi o homem? Se você entende,
Tem muitos que já foi esfregado na cara e não compreendem. Correto? Será que foi um presente que você recebeu? Será que foi algo miraculoso? Será que você é um milagre? E qual é o valor que você dá para isso? Você fica com medo? Que medo. Evita de tocar no ponto. Eleição, predestinação. Assuntos chaves que as pessoas parecem que têm medo. Predestinou pessoas para o inferno? Não, simplesmente manteve elas no estado caído que elas estavam. Simples. Simplesmente. Tirou alguns? Sim, alguns. Por quê? Porque ele é o dono da casa. Chega na casa dele quem ele quer. Ele é soberano. É simples. Hoje a gente fala assim, né? Parece que é muito simples do jeito que eu falo, né? Mas é justamente assim. Na sua casa não entra quem você quer. O ponto é, meu irmão, você precisa defender a sua fé. Você precisa defender. Se você enxerga um milagre, você precisa anunciar isso. Precisa sim. Agora o que você não pode é ficar ali, apático, com medo, numa situação estática. Mas o que vai acontecer comigo? Ou você crê em Cristo ou você não crê. Ou você joga todas as consequências aos pés da cruz, ou você fica aí, na sua incredulidade, na sua apatia, na sua indiferença, no seu mundanismo, na sua perversão. Continua aí. Se posiciona, jovem. Se posiciona. Olha para Jesus e se posiciona. Ah, mas serão muitas perdas. Confia em Jesus. Confia. Mas é necessário crer para isso. É necessário ter fé. É necessário confiar. Verso 23. Foi por isso que os seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Mais uma vez fica destacado a imparcialidade. Ele sai de cena e coloca quem? Filho, resolve. Você estuda esse negócio? Quem foi curado foi ele. Agora olha só como isso é uma falta de gratidão tremenda desses pais. Tem uma mãe ali com o seu filho. Imagina, nasceu cego de nascença. E de um dia para o outro, ele é agraciado por Cristo e volta a enxergar. Você vai ficar alegre, meu irmão? Pouco ou muito? O que eles fazem? Não é comigo. Conhece pessoas assim? Não é comigo. Eu? Minha família? Eu vou ficar entrando nessa briga que não é minha? Aí coloca no dedo do fulano. Essa briga não é do fulano, não, é de Jesus. Ficar em cima de muro não é posição de cristão, irmão. Ficar em cima de muro é posição de incrédulo. É posição de omisso. É posição de covarde. E no evangelho genuíno não existe posição para isso. Não existe espaço para isso. Verso 24. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego. Eles disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Chamaram, pois, pela segunda vez um homem cego. Imagine, já foi na multidão. Já foi o primeiro encontro dos fariseus. E agora está retornando. Digamos que é o terceiro inquérito que esse homem está sendo sujeito. O que ele já está, né? Ele já está pensando: eu estou enxergando, eu quero ir embora daqui. Eu quero anunciar para as pessoas que me curaram. Mas não, ele está lá. Só que essas pessoas fazendo essas perguntas capciosas, só está exaltando o nome de Deus, correto? Só está engrandecendo o nome de Deus. Não pode haver dúvida de que se viram constrangidos pelo vexame de chamar o cego. Imagine, eu queimei meu primeiro cartucho, não deu certo. Minha segunda tentativa não deu certo. Eu estou aqui já na terceira. Meus argumentos estão como? Só caindo. Os fariseus já estavam ali constrangidos em chamar esse homem mais uma vez. A quem previamente haviam descoberto ser tão firme e tão resoluto naquilo que ele acreditava. Ele é um profeta. Ele disse isso.
Quanto mais ferozmente lutam contra Deus, observem, mais numerosas são as cordas que se enroscam nos seus pescoços, e mais solidamente se tornam cegos. Ou seja, a justiça de Deus só vai enrolando mais no pescoço, e a visão vai ficando cada vez mais turva, cada vez mais, coração cada vez mais endurecido. Cada vez que eles colocavam um cego diante deles para testemunhar o milagre, era mais uma volta da corda no pescoço. E eles dizem, dá glória a Deus. Talvez você não entendeu isso. Ainda que esse juramento seja associado ao que se conecta com a presente causa, ou seja, que o cego não deveria obscurecer a glória de Deus, contudo, concordo mais com aqueles que acreditam haver aqui uma forma solene, como se eles dissessem, diante de Deus, fale a verdade. Que eles costumavam empregar quando se administrava um juramento entre alguma pessoa. Quando tinha algum inquérito, era diante de Deus. Então eles dizem ao cego, para a glória de Deus, diga a verdade. E já trazem a conclusão deles. Sabemos que esse homem é pecador. E no verso 25, ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Sem entender o pronunciamento dos fariseus sobre Jesus, o ex-cego respondeu, se ele é um pecador, eu não sei. Ele deixou que sua determinação falasse para os teológicos especialistas. Mas ele, teimosamente agarrado à realidade inegável da sua cura, ele continua pronunciando e afirmando aquele e aquilo que tinha acontecido com ele. Declarando uma coisa, eu sei que era cego, agora vejo. Ele ignorou o dilema tendencioso e declarou a simples verdade. E no verso 26, então lhe perguntaram, o que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? Ainda que busquem de todos os lados lançar mão de motivos para caluniarem o Senhor, cada uma das suas tentativas são frustradas. De uma maneira extraordinária, pela inabalável firmeza do cego. A posição deste cego é importantíssima e nos ensina muito, irmãos. Muito! Pois persiste em sua opinião, mas franca e severamente o censura por sobejamente asseverarem conhecimento da verdade e, contudo, fazerem para sepultá-la por meio de suas contínuas inquirições. A cada pergunta era uma pá de terra que jogava sobre eles. A cada pergunta. E no verso 27, ele respondeu, eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Agora o cego começa a ser audacioso em outro nível. Em outro nível. Olha o que ele diz, eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos? Parece que o cego está olhando para ele e está falando, vocês são incrédulos. Eu já falei. Vocês não ouviram? Eu já falei. O que está tampando aí, ó, seu ouvido? Está com cera? Está com algodão? O que tem aí? Ou é a dureza do seu coração? E ele vai além. Ele fala, por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Aí ele fala assim, aqui ele já estava chutando a sua posição de judeu na sinagoga, aqui ele já estava, ele os acusa também de impiamente odiarem a Cristo. Quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Querendo dizer que, ainda que fossem centenas de vezes convencidos, não tão radicalmente preconceituosos, oriundo das perversas e hostis disposições que jamais cederiam. O cego aqui já viu a condição deles. O cego já caiu aqui na realidade que era intratável
Se aquilo que nada mais era, senão uma modesta preparação para a fé, lhe atribuiu e imprimiu no coração uma ousadia que eu não vejo no coração de crentes velhos. Veja que ele teve o seu primeiro contato com Jesus. Olha a ousadia desse homem, olha a coragem, olha a disposição que ele já tinha. Quando entrou em julgamento, que justificativa poderiam alegar os grandes mestres do Evangelho, os quais, ainda que estejam longe do alcance de dardos inflamados, fecham suas bocas tão logo que se veem ameaçados por algum perigo? Como é que fica diante deste cego os pastores que têm medo de confrontar a ovelha? Como é que fica vendo esse jovem na fé, vamos dizer assim, o iniciante na fé, com tanta coragem? Irmãos, ele não está falando com qualquer um aqui, não. Como que fica esses pastores que têm tanto medo de falar a verdade, de tocar em temas como a predestinação, eleição, ira de Deus, justiça de Deus? Como é que fica? Verso 28. Olha o que aconteceu diante dessa coragem. Então o insultaram e disseram: o discípulo dele é você. É você. Nós somos discípulos de Moisés. Como se Moisés... Nossa, olha que ignorância. Como se Moisés não fosse um tipo de Jesus. Como se Moisés no Antigo Testamento não sinalizasse, não indicasse, não apontasse para Jesus. Tem muita gente que fala aí que o Antigo Testamento já foi, né? Irmãos, fica aqui. Não ouçam pregações de Ed René. Não ouçam pregações de Tiago Brunet. Não ouçam pregações de David Leonardo. Não ouçam pregações de Vitor Azevedo. Não ouçam. Não compartilha negócio de padre Fábio não sei do que. Não compartilha. Defenda a sua fé. Não mostre que você está sem direção. Agora é um padre, daqui a pouco é um bispo, daqui a pouco é o padre, o Papa Francisco. Tenha norte na sua vida, meu irmão. Tenha referências bíblicas. Homens fiéis à palavra. Não esses que falam que não existe ortodoxia, que a palavra é tudo uma questão de ponto de vista, né, irmão Felipe? É tudo relativo ao seu modo de ver, ao seu modo de ouvir. Era tudo o que os fariseus queriam aqui, é um prato desse. Colocasse esses caras diante dos fariseus aqui, não, tá certo, tudo bem, é isso mesmo, ia virar um cordeirinho. Ia defender a fé? Como? Se não tem norte? Se estão questionando a palavra de Deus? Verso 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele veio. Aí começam a tratar Jesus com desdém. Quanto a esse homem, não sabemos de onde ele é. Ao falarem assim, não estão pensando em seu país ou lugar de nascimento, mas no ofício profético. Pois alegam que não tem nenhum conhecimento da sua vocação para que o recebam como sendo de procedência divina. Meus irmãos, estabelecer critérios para falar se a pessoa é apta, quando se diz de fé, quando o conceito aqui é capacitação de Deus, não chame o currículo, não fale para a pessoa apresentar o currículo, não. Porque eu citei várias pessoas aqui para os irmãos que questionam a Bíblia em ser infalível, inquestionável, como a palavra de Deus, inspirada. Essas pessoas que eu citei aqui estão questionando. Aí você pede o currículo delas, como é que está o currículo delas? É mestrado, doutorado. Eu vou falar a verdade para vocês aqui, não é puxando sardinha não.
Eu prefiro 1000 vezes o meu seminário de fundo de quintal ali do que todo esse currículo desses caras que questionam a Bíblia. Não tenho vergonha, porque eu sei que a iluminação e entendimento não é seminário que vai te dar. Não é os melhores livros que vai te dar, não. É o Espírito Santo de Deus. É a dependência daquele que te acompanha na leitura bíblica. Aquele que inspirou o autor é aquele que está sentado ali com você, te explicando, te ensinando e falando: olha aqui, ó, é isso, agora conecta com aquele texto. Aí você vai: nossa, é isso, e as coisas vão esclarecendo. Homem nenhum me ensinou a doutrina da graça, irmão. Nenhum. E eu tenho testemunhas aqui. O Espírito Santo de Deus que abriu os meus olhos. Então, cuidado. Ah, é um pastor que estudou em Harvard. Nem sei se tem teologia lá, mas vai. Aí, nossa, eu vou para a igreja dele. Por quê? Porque é um sábio que, nossa, entende. Ele chega no culto, é um covarde. Eu não troco esses caras por esses cegos aqui. Ex-cego, né? Não troco. Esse cara aqui seria meu amigo. Porque eu sei que ele é corajoso. E para abrir uma igreja, então, chamava esse cara aqui. Porque eu sei que eu podia mandar ele para onde for, o raio para os partos. Mas ele ia ficar lá, inabalável. Firme. Duro na queda. Corajoso. Não é qualquer fracote, não. Verso 30. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Olha que tem sarcasmo aqui. Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Olha a coragem desse homem. Certamente isso é admirável. Indiretamente ele os reprova por permanecerem insensíveis ante um milagre tão proeminente. E em pretenderem que não tinham nenhum conhecimento da vocação de Cristo, como se quisesse dizer que era tremendamente impróprio que tal testemunho do poder divino não fosse tido em nenhuma estima. E que a vocação de Cristo, tão provada e atestada, não granjeasse nenhum crédito entre eles. É como se ele dissesse: nossa, extraordinário, vocês seguem tanto a Moisés, conhecem tanto a palavra, e está diante de vocês aqui um milagre. E vocês não creem. Troféu joinha para o seu conhecimento. Não sei se isso. Por isso que a incredulidade ela acaba sendo irracional. O campo da lógica e do pensamento aqui já não tem mais espaço. É irracional o que eles estão fazendo. E agora começa a insolência já nos últimos versos. Verso 31, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que teme e pratica a sua vontade. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Palavras do céu. Os que pensam que o homem falou isso em concordância com a opinião do povo, estão equivocados. Pois o termo pecador nessa passagem, como em outra há pouco aqui que falamos, significa uma pessoa ímpia e imoral. É a doutrina invariável das Escrituras que Deus não ouve a qualquer um, senão aqueles que invocam o seu nome em verdade e sinceridade. É a verdade listada pelo próprio João, em João capítulo 4, verso 23, que Deus busca. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Ou seja, se ele é um pecador, um ímpio, uma pessoa que tem uma conduta vil, como é que Deus pode ouvi-lo? Logo, ele não é um adorador verdadeiro. É isso que ele está dizendo. E no verso 32 e 33 diz: ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. O cego aqui, iniciante na fé, está dando uma aula de teologia para esses caras.
Ele está ensinando eles. Veja bem, olha, não é assim, para um pouquinho aí com os seus ensinos teológicos e me ouve. Parece o amigo mais novo de Jó, né? Ele ficou quietinho, no final chegou rasgando, falando só verdades. Sua premissa menor foi que Deus obviamente ouviu Jesus, pois Ele lhe deu o poder de fazer algo inédito desde o início do tempo, para abrir os olhos de um cego de nascença. Sua conclusão irrefutável era que, se este homem não fosse de Deus, ele não podia fazer nada como isso que vocês estão vendo aqui. E no último verso, diante disso, eles responderam. Aqui começam os insultos. Olha como a incredulidade ela é insolente. Ela parte para esse campo de agressão verbal. Porque já perdeu a razão, né? Irracional, agora ela acaba sendo insolente. Olha o que diz o 34. Diante disso eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? Viu como era uma aula que ele estava dando? Viu? Você nasceu cheio de pecado. Não tem a ousadia de nos ensinar. E os expulsaram. O cego preferiu a segregação social do que negociar os princípios de Cristo. Ele preferiu ficar com Cristo do que aquelas pessoas todas. Talvez ele fosse um entre 100, mas eu te garanto que ele estava com Cristo. Incapaz de responder à irresistível lógica do homem, e indignado que ele me atreveria a ensiná-los, os fariseus recorreram ao insulto pessoal sobre ele, com sarcasmo e escárnio. Direcionaram um ataque ao homem, o que implica que para ele ter sido cego desde o nascimento, ele era culpado de iniquidade bruta, ou dos seus pais, como vimos lá no verso 3, coisa que Jesus falou que não era. Era para que se manifestasse a obra de Deus. E agora você está vendo o que é a obra de Deus. Aqui você começa a perceber, quando a Bíblia traz fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, o cego é a expressão exata do que é a obra de Deus. Olhe para a vida dele, olhe para a disposição dele, olhe para a conduta dele, valores, princípios, coragem. E aí vai. Ironicamente, através de suas palavras depreciativas, eles admitem o fato de que este homem agora viram em verdade nascer cego, um ponto que já havia negado no verso 18. Em seguida eles colocam para fora, excomungando o que os seus pais haviam evitado por pouco. Agora, na sua família existe divisão, porque os seus pais continuam frequentando as sinagogas e o seu filho foi excomungado por defender a sua fé. Negou-se mesmo. Amou mais a Cristo do que pai, do que mãe, do que qualquer outra coisa. Essa passagem, encerrando, ilustra que nada de espiritual pode ser ensinado a um incrédulo, por todos esses fatores. A não ser que o Espírito Santo abra os olhos do cego. Eles vão negar a veracidade de tais contas, não importa o que as evidencie. Não importa as provas, se o Espírito Santo não clarear isso aqui, irmão, não tem. Os fariseus nessa passagem foram apresentados como a prova do poder divino de Jesus. Esses homens tentaram negar o inegável e refutar o irrefutável. Por quê? Por causa de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, onde o apóstolo Paulo diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente e também por
por aquilo que João relata em João 6, verso 44. Ninguém pode vir a mim, ninguém pode me defender, ninguém pode ter a coragem que esse homem teve, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está diante dos irmãos o milagre de Jesus, a conduta. Semana que vem, se Deus assim quiser, iremos falar do encontro em que eles se encontraram. Ele, depois de expulso da sinagoga, ele se encontrou com Jesus. Mas diante desses fatos, meus irmãos, diante deste milagre, desses ensinamentos, eu quero que você examine a sua fé. Eu quero que você examine a sua vida. Porque o que iremos realizar agora, neste momento, é um memorial, uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria que o Vitor viesse aqui, que vai distribuir os elementos. A gravação pode encerrar, Vitor?